Se você lê a Bíblia diariamente, não deve se horrorizar com as maldições que ela descreve. Pelo contrário, reconhece que a Bíblia relata durante seus capítulos as maldições que acometem personagens bíblicos e que podem acometer nossa sociedade. É imprescindível saber que a Bíblia não é um livro que deve te horrorizar e gerar dúvidas. Ele permanece como um aviso das consequências do pecado, na redenção pela fé, e um manual para que consigamos enfrentar os desafios da vida. Afinal de contas, ao descrever maldições, a Bíblia se distancia de um livro comum para um livro profético, evidenciando de Gênesis ao Apocalipse eventos que irão preencher a vida na terra de propósito e obstáculo. A Bíblia nos ensina também através do exemplo. Faça o que deseja Deus, como muitos fizeram, e escape das maldições. Evite trilhar o caminho, e encontre um solo movediço que te impedirá de avançar. Para muitos de nós, enxergar padrões no mundo exige demais da nossa perspectiva, que, enviesada, acaba deturpando muito do que observamos. Existe o bem e o mal, e essa certeza é soberana. Mas será que conseguimos enxergar claramente as intenções dos outros e as maldições que se aproximam de nós? Será que nos julgamos tão íntimos de Deus que perdemos a capacidade de glorificar suas bênçãos? Hoje, iremos nos debruçar sobre o caminho da fé rumo às bênçãos do Pai e o caminho que devemos evitar para não enfrentar consequências terríveis através das maldições que serão lançadas caso haja insistência. E iremos investigar tudo isso na perspectiva de Caim e de como sua vida nos ensina muito sobre como observar essas forças ocultas e sobre o perdão divino. A Bíblia nos ensina, dentro de Gênesis, muito sobre a compreensão das maldições e bênçãos que permeiam a história da humanidade. No livro, Adão e Eva são colocados no Jardim do Éden, um lugar de perfeição e comunhão com Deus, mas são tentados pela serpente a desobedecerem à única ordem que receberam: não comer do fruto da árvore. Ao cederem à tentação, Adão e Eva não apenas desobedeceram a Deus, mas também romperam a harmonia original entre Deus, a humanidade e a criação. Essa ruptura resultou em maldições que afetariam não apenas eles, mas todos seus descendentes diretos e indiretos. A serpente foi amaldiçoada a rastejar sobre o pó da terra. Adão foi amaldiçoado com o trabalho árduo e a dificuldade na produção de alimentos, enquanto Eva foi amaldiçoada com dores no parto. Essas maldições refletem não apenas as consequências físicas do pecado, como a dor e o trabalho árduo, mas também as consequências espirituais, como a separação de Deus e a batalha interna humana para não sucumbir ao mal. No entanto, mesmo diante dessas maldições, há uma promessa de redenção. Deus promete a cada dia uma nova chance de restaurar o pacto e seguir sua palavra. A história de Caim, o primogênito de Adão e Eva, é um exemplo marcante das consequências do pecado. Caim, em vez de corrigir seu erro, permitiu que a inveja e a raiva o dominassem, resultando no assassinato de seu irmão Abel. Após Caim assassinar Abel, Deus o confronta e lhe lança uma maldição, declarando que se tornaria um fugitivo e vagaria pela terra. Caim, diante do temor de ser assassinado como ato de vingança, recebe de Deus sua proteção. Em primeiro lugar, há uma maldição que nada mais é que a punição por seu crime, mas também como um alerta sobre as consequências de agir movido por inveja e raiva. Por outro lado, a história de Caim também ilustra a misericórdia divina. Embora tenha recebido uma maldição, Deus protege Caim de ser morto, mostrando mais uma vez a potência do seu perdão. Isso evidencia que mesmo quando enfrentamos as consequências de nossas más ações, há sempre espaço para arrependimento e redenção. Isso não significa que Deus premia a maldade como graças, mas que Deus é justo e não nos cabe questionar suas atitudes e planos. Em Isaías, versículo 18, nos é confidenciado o seguinte: Vinde então, e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã.
Esse trecho destaca a promessa de Deus de perdoar e purificar aqueles que se voltam para Ele, independentemente da gravidade dos seus pecados. É um lembrete poderoso do amor e da misericórdia de Deus. Não que Ele tenha perdoado as transgressões de Caim, mas Deus demonstra que nos ama intensamente e trabalha arduamente pela nossa alma e redenção. Quem mais perdoaria uma ofensa e teria tamanha humildade? Somente um Deus grandiosíssimo que nos une e nos presenteia diariamente. Em termos mais amplos, a história de Caim e Abel ressalta a importância das escolhas humanas no entendimento do livre-arbítrio e suas consequências. Ela nos lembra que nossas ações podem gerar tanto bênçãos quanto maldições, e que devemos estar conscientes do impacto de nossas escolhas, não apenas em nossas vidas, mas também nas vidas daqueles ao nosso redor. Deus conhece nosso coração e deseja ver a verdadeira mudança e arrependimento em nossas ações. Buscar incansavelmente a reparação e a restauração significa não apenas reconhecer nossos erros, mas também fazer o possível para corrigi-los e restaurar o relacionamento com Deus e com aqueles que prejudicamos. Isso envolve humildade, honestidade e a disposição de fazer o que for necessário para consertar o que foi quebrado. Essa história deixa explícito para a humanidade a importância de aprender com os erros do passado e buscar a vontade de Deus em nossas vidas. A fé é apresentada como um caminho para escapar das maldições do pecado e encontrar bênçãos divinas. Assim como Caim teve a oportunidade de escolher o caminho da obediência e evitar as consequências de seu pecado, nós também somos chamados a escolher sabiamente e seguir os mandamentos de Deus para desfrutar de sua proteção e bênção. Como dito em Deuteronômio 28, versículos 1 e 2, se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Esse trecho nos mostra que a obediência aos mandamentos de Deus resulta em bênçãos. Não há meio termo e ruídos na comunicação com Deus. Suas promessas se cumprem. No entanto, Deuteronômio 28, versículo 15, nos revela o seguinte também: será, porém, que se não ouvires a voz do Senhor, teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Por outro lado, a desobediência aos mandamentos de Deus traz consigo maldições e consequências infinitas. Não há como mensurar o peso das nossas escolhas, mas compreender que elas terão grande impacto sobre nossas vidas é imprescindível. E você, tem refletido sobre como sua vida está alinhada com os ensinamentos da Bíblia? Está consciente das maldições que podem estar presentes em sua vida devido a escolhas ou comportamentos que vão contra a vontade de Deus? Você está buscando ativamente as bênçãos divinas através da sua fé e obediência aos princípios bíblicos? Viver uma vida na palavra significa mais do que apenas conhecer os ensinamentos da Bíblia. Significa também praticar esses ensinamentos cotidianamente. Isso inclui amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, perdoar aqueles que te feriram, viver em santidade e antecipar as bênçãos, pois quem vive em Cristo não anseia maldições. Não se planta bondade e se colhe o mal, pois o amor em Cristo é como uma semente. Se cuidarmos dela, ela floresce e se espalha. Mas o que fazer para evitar as maldições? Você está evitando comportamentos que levam ao afastamento de Deus e à separação espiritual? Como está o seu ambiente de trabalho, dentro de casa ou dentro da igreja? Isso inclui evitar a idolatria, a injustiça, a mentira, o ódio e a falta de perdão. Buscar as bênçãos divinas significa estar em comunhão com Deus, confiando em sua providência, seguindo seus mandamentos e vivendo em harmonia com sua vontade. O coração puro é um espaço irrestrito de bênçãos. É importante lembrar que viver uma vida na palavra e buscar bênçãos não significa que você estará livre de dificuldades ou provações.
A própria Bíblia nos diz que no mundo teremos aflições, mas que devemos acreditar na palavra, e isso servirá como consolo até nas maiores das adversidades. Portanto, mesmo em meio às tribulações, podemos encontrar paz e segurança em nossa fé e confiança em Deus. Ao refletir sobre essas questões e buscar viver uma vida de acordo com os princípios bíblicos, você estará caminhando em direção às bênçãos de Deus e evitando as maldições que resultam do pecado e da desobediência, permitindo assim que a busca constante da vontade de Deus te aproxime do ideal de homem e mulher que Ele espera de nós. Eis o que lemos em Jeremias 17, versículos 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. E em Gálatas 3, versículo 10. Porque todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Estes versículos revelam a importância da obediência a Deus e da confiança em sua palavra para receber as bênçãos divinas que tanto deseja o povo de Deus, enquanto a desobediência pode resultar em maldições. É fundamental buscar a vontade de Deus em todas as áreas de nossa vida, sem exceções, para não correr o risco de negligenciar uma área em virtude de outra. Deus exige de nós comprometimento e vigilância. O caminho que parece mais fácil nem sempre é o melhor. Muitas vezes, seguimos o que parece ser mais conveniente ou vantajoso, mas isso pode nos levar a consequências indesejadas. Decidir diariamente o caminho mais longo, às vezes nos permite chegar mais rápido ao nosso destino, pois o certo e justo não titubeia. A maldição ocorre justamente quando nos afastamos da vontade de Deus e seguimos nossos próprios caminhos. Quando buscamos atalhos ou ignoramos os princípios que Ele estabeleceu, abrimos espaço para a maldição entrar em nossas vidas. Isso pode se manifestar de várias maneiras, como problemas financeiros, relacionamentos prejudicados, doenças físicas e emocionais. Não há fim para o tormento que advém quando nos recusamos a agir pela fé e agimos somente pelos nossos interesses egoístas. Por outro lado, a obediência a Deus nos leva à graça divina e às bênçãos. Quando escolhemos seguir seus mandamentos e viver de acordo com sua palavra, Ele nos guarda e nos protege. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas significa que teremos a presença e o auxílio de Deus em todas as situações. A história de Caim nos ensina sobre as consequências de seguir o caminho da desobediência, mas nos prepara para sua misericórdia e perdão. Nos prepara para evitar seguir seus passos e a entender o pacto que Deus espera que mantemos com Ele. Caim escolheu agir com inveja e raiva, resultando no assassinato de seu irmão Abel e em uma vida marcada pela maldição e pelo afastamento de Deus. Por outro lado, personagens bíblicos como Abraão, que confiou em Deus e obedeceu às suas instruções, foram abençoados e tiveram suas vidas transformadas. Portanto, devemos estar atentos ao caminho que escolhemos seguir. O caminho da obediência nos conduz à graça divina e às bênçãos, enquanto o caminho que parece mais fácil pode nos levar ao agouro e ao mau presságio. Que possamos escolher a obediência a Deus sempre, para que possamos desfrutar de sua presença. O que parece mais fácil, muitas vezes nos atrai com promessas de resultados rápidos e sem esforço. No entanto, essa facilidade aparente pode nos levar a decisões precipitadas, baseadas em nossos desejos imediatos, sem considerar as consequências a longo prazo. Sem pensar nos outros, evitamos a comunhão e o amor ao próximo. Esse caminho pode nos levar a comprometer nossos valores pessoais, a ferir os outros em busca de benefícios e a nos afastar da vontade de Deus. Deus exige tão pouco de nós e nos dá mais do que somos merecedores. Quando escolhemos seguir seus mandamentos, estamos reconhecendo sua autoridade sobre nossas vidas e confiando em sua sabedoria para guiar nossos passos.
Isso requer fé e comprometimento, pois nem sempre entenderemos completamente os planos de Deus, mas confiamos que Ele está nos conduzindo para o nosso bem, rumo a uma direção de graças infinitas. Viver em Cristo na Terra é mais do que apenas uma jornada. É uma maneira de viver que transforma todas as áreas de nossa existência. É um caminho que nos desafia a enfrentar provações e dificuldades, mas que também nos sustenta com a certeza da vida eterna. Enquanto caminhamos nesta terra, somos confrontados com desafios que podem abalar nossa fé e nos fazer questionar o propósito de nossas lutas. No entanto, é precisamente nesses momentos que nossa fé em Cristo se fortalece, pois sabemos que Ele está conosco em cada passo do caminho. Viver sob a égide do que espera Cristo nos leva à vida eterna, à comunhão eterna com o Pai. É uma vida de esperança, de alegria e de paz, que excede todo o entendimento. Mesmo diante das tribulações e das lutas desta vida, temos a certeza de que um dia estaremos com Cristo no céu, livres de todo sofrimento e dor. Estude a Bíblia para não presumir que sabe de tudo e que tem todas as respostas. Se sentir dores, leia. Se sentir dúvidas, ore. Se buscar a Deus, haverá saída. Se negar, estará diante de um precipício de incertezas e desprotegido. Deus é Pai e orienta. Se não seguirmos suas orientações, pereceremos. Não veja isso como um ato desesperado e corriqueiro de um pai que deseja nos ensinar pelo exemplo. Deus não nos quer sofrendo e amaldiçoados, por isso sempre nos apresenta um caminho para a redenção. Nós, em nossa crueldade e propensão ao pecado, cedemos. Mas se formos fortes e nos valermos da nossa fé, nenhum mal nos atingirá, nenhuma armadilha nos atrapalhará. Lembre-se de que tudo podemos se acreditarmos nos propósitos de vida que Deus espera para nós. Portanto, que possamos escolher viver em Cristo todos os dias de nossas vidas, buscando sua vontade e vivendo de acordo com seus ensinamentos. Que possamos enfrentar as provações e dificuldades desta vida com fé e confiança, sabendo que nossa recompensa está guardada nos céus. Que possamos rejeitar o pecado e suas maldições, escolhendo, em vez disso, a vida eterna que só Cristo pode nos oferecer. Que nossa vida seja um testemunho vivo do poder transformador de Cristo em nós, hoje e para sempre. Que possamos valorizar não apenas os ensinamentos de Deus, mas também os esforços e sacrifícios dos nossos irmãos na fé e dos nossos pais, que dedicaram suas vidas para nos ensinar e guiar no caminho da retidão. Suas palavras e exemplos são como alicerces que sustentam nossa fé e moldam nosso caráter, nos erguendo a cada dia. Ao nos aproximarmos do amor de Deus, somos capacitados a amar nossa família e nosso próximo de maneira mais profunda e genuína. Esse amor nos fortalece para resistir às tentações e propostas do diabo, que buscam nos afastar da verdade e nos seduzir com falsas promessas de felicidade e realização. Ao recusarmos as propostas do diabo e nos apegarmos ao amor de Deus, estamos construindo um fundamento sólido e resistente, baseado nos valores e princípios divinos. Esse fundamento nos torna mais fortes para enfrentar as adversidades da vida e mais preparados para viver de acordo com a vontade de Deus. Que possamos, portanto, valorizar cada ensinamento de Deus, cada palavra de encorajamento e correção dos nossos irmãos na fé, e cada orientação e exemplo dos nossos pais. Que possamos nos esforçar para construir um caráter que seja uma verdadeira fortaleza de Deus, resistente às tentações e firme na fé. Que o amor de Deus nos guie e fortaleça, capacitando-nos a amar nossa família e nosso próximo, e a recusar as propostas do diabo, que não tem poder sobre aqueles que estão firmados na rocha que é Cristo. Que assim seja. Que possamos então caminhar juntos nessa jornada, não como quem anda sem destino, mas como quem tem um propósito claro e uma direção dada pelo próprio Criador. A vida é cheia de altos e baixos, mas lembrem-se, meus irmãos, que em cada desafio há uma lição a ser aprendida e uma oportunidade de crescimento. Vamos pensar na história de José, aquele que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas que não perdeu a fé. Imagine só,
a dor e a traição vinda da própria família. Mas José manteve o coração firme em Deus. E o que vimos acontecer? Deus transformou toda aquela situação ruim numa grande bênção, não só para José, mas para uma nação inteira. É isso aí, meus queridos. A mão de Deus está sempre pronta a nos erguer, mesmo que o mundo inteiro pareça estar contra nós. E como não falar de Davi? Um jovem pastor de ovelhas que se tornou rei. Davi enfrentou gigantes, literalmente. Mas antes de enfrentar Golias, enfrentou os gigantes do desdém e da descrença. Você é muito novo. Você é só um pastorzinho. Pode até ser que tenham dito isso para ele. Mas Davi sabia quem era em Deus e de onde vinha sua força. Com uma funda e uma pedra, ele mostrou que não há impossível para aqueles que confiam no Senhor. Então, meus irmãos, que a história de José, de Davi e de tantos outros homens e mulheres de fé nos inspire. Que possamos olhar para as nossas vidas não com desânimo ou medo, mas com a certeza de que, se estamos com Deus, somos mais do que vencedores. Que possamos ser luz onde houver escuridão, sal onde faltar sabor. Que nossa presença traga esperança, que nossas palavras tragam consolo e que, acima de tudo, possamos ser exemplos vivos do amor e da misericórdia de Deus. Que não seja apenas no falar, mas no agir, no perdoar, no estender a mão. Não vamos esquecer, somos a família de Deus, chamados para fazer a diferença nesse mundo. Que nosso testemunho não seja de palavras que o vento leva, mas de atitudes que permanecem, que marcam vidas e que apontam para Cristo. Portanto, meus queridos, avancemos, firmes na fé, corajosos como Davi, resilientes como José, mas acima de tudo, amorosos como Jesus. Que nossa vida seja uma carta aberta, um livro que todos podem ler e ver o poder transformador de Deus. No vídeo de hoje, exploramos a profunda conexão entre as maldições e as bênçãos, através de um breve resumo do mal que acometeu Caim após suas escolhas. As maldições não são apenas consequências aleatórias de nossas ações, são sinais claros de que estamos nos desviando do plano de Deus, desobedecendo aos seus ensinamentos e recusando seu amor e sua vontade para nossas vidas. E por falar em escolhas, vamos lembrar de Jonas. Jonas foi chamado por Deus para ir para Nínive, mas o que ele fez? Pegou o primeiro barco para bem longe de lá. Tentou fugir, não é mesmo? Mas Deus tem seus métodos. Uma tempestade aqui, um grande peixe ali, e Jonas acaba na barriga do peixe, tendo aquele momento, eita, e agora? Com Deus. E o que aprendemos com isso? Que não dá para fugir dos planos de Deus. Se Ele chamou, é melhor atender. E é isso que quero que você leve para o seu coração hoje. Às vezes a gente tenta dar uma de Jonas, tenta fugir, escolhe caminhos que sabe que não são os melhores. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, sempre nos dá uma chance de voltar, de corrigir o rumo. Caim teve suas consequências, sim, mas a história não terminou ali. Deus deu a ele uma marca de proteção, mesmo depois do erro cometido. Isso não é incrível? Mostra que mesmo nas nossas falhas, Deus não nos abandona. Então, meus irmãos, que possamos aprender com Caim, com Jonas e com tantos outros que a Bíblia nos conta. Que nossas escolhas possam refletir nosso desejo de seguir os caminhos de Deus, de ouvir a sua voz. E quando a gente errar, porque, errar a gente vai, que a gente saiba se levantar, pedir perdão e seguir em frente, firmes no amor e na graça de Deus. Não acredite que, por mais virtuoso que seja seu coração, ele não enseja um contato diário com a Bíblia e com o Criador. Ajoelhe-se e mostre devoção. Busque a perfeição se espelhando na imagem dele. Converse com ele com afinco e intimidade para que sua presença seja como bússola. Preencha sua vida da sabedoria que só encontramos na palavra, para reconhecer que as bênçãos são a prova da infinita bondade e misericórdia de Deus. Elas são manifestações do seu amor por nós, demonstrando que, quando escolhemos seguir seus caminhos e obedecer aos seus mandamentos, Ele nos abençoa abundantemente. Essa reflexão nos leva a um profundo entendimento sobre a importância de vivermos em conformidade com a vontade de Deus. Quando escolhemos seguir nossos próprios desejos,
e ignoramos seus ensinamentos, estamos abrindo espaço para as maldições entrarem em nossas vidas. No entanto, quando optamos por obedecer a Deus e viver de acordo com seus princípios, experimentamos as bênçãos que só Ele pode nos oferecer. Se você gostou do nosso canal, sugerimos que curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais lares e espalhar a palavra do Senhor. Se você quiser comentar, seja bem-vindo. O canal é um espaço para que possamos glorificar o Senhor e conversar com nossos irmãos. Juntos, podemos fortalecer nossa comunidade e compartilhar o amor de Deus com o mundo. Obrigado por fazer parte do nosso canal, curtindo e compartilhando nosso conteúdo. Agora lhes pergunto, o que você aprendeu com a história de Caim? Deixe aqui mesmo nos comentários. Temos certeza de que você se surpreenderá com as respostas. Que Deus nos abençoe e nos afaste da maldição. Até o próximo vídeo.